Opolapá, compom cepegui pão, fapalapar na palimpinguapá do popepê, gosposta para um pão? Eu perguntei se vocês conseguiram falar na língua do P e se vocês gostaram. E aí, seus familiares já conheciam a língua do P? Eu, quando era criança, brincava muito de falar com a língua do P, com meus amigos e com os meus primos. Uma vez, inclusive, eu estava falando um segredo, armando, né, aprontar alguma coisa com a minha prima. Crente que minha mãe não estava entendendo nada, e no final minha mãe já sabia de tudo, entendeu tudinho. Porque ela já conhecia, essa língua do P é bem antiga. E é bem bacana, né, ficar brincando. Nós estamos na nossa aula de português número 100 e a gente vai continuar agora os exercícios, as atividades sobre rima. Então, peguem o livro de vocês, nós paramos na página 47, então nós vamos para a página 48 no Ative a Memória. Peguem aí, a gente vai fazer um pouquinho mais, responder mais algumas questões sobre aquele poema do passatempo que a gente leu na aula passada. Ok? Livro, lápis e borracha. Bom. Então, vamos lá. Página 48. Número 4. Retire do poema as duplas de palavras que rimam em versos diferentes. Nós vimos que as rimas, elas podem aparecer em versos diferentes, no mesmo verso, ou existem estrofes que nem têm rimas, nesse poema, inclusive. Então, vocês vão lá nesse poema Passatempo, procurem palavras que rimam em versos diferentes e escrevam aí, depois vocês voltem para conferir, ok? Conseguiram? Vamos lá? Quais são as palavras? Diversão e opção, brincar e dominar. Elas aparecem nas últimas estrofes. Vou ler para vocês. Diz assim, ó, na penúltima. Para ter muita diversão, tem sempre uma boa opção. E no último, convide alguém para brincar. Só não deixe o tédio dominar. Você certamente já aprendeu algo enquanto brincava. Cite alguns aprendizados que adquiriu em brincadeiras. E aí, você lembra de algo que você aprendeu enquanto brincava? Na escola isso é muito comum. A gente faz diferentes brincadeiras, jogos, onde a gente acaba aprendendo, onde vocês acabam aprendendo e exercitando habilidades de acordo com o conteúdo, certo? Alguns exemplos nas aulas ao vivo, a gente já brincou de stop, a gente já brincou de bingo, a gente já vive fazendo quiz, né, respondendo quiz de todas as matérias, matemática, ciências e português, todas as matérias que tem aula ao vivo. Então, esses são alguns exemplos, tá? Mas se vocês lembrarem de outras coisas, outras brincadeiras que vocês acabaram aprendendo algo, que vocês lembrem aí, pode citar. Fora da escola também, tá? Porque a gente sempre aprende algo brincando. Então, dá uma pausa no vídeo, responde e depois volta para continuar o número 6. Número 6. Você aprendeu que nem todos os poemas apresentam rimas. Explique esse fato usando como exemplo o poema lido. Bom, no nosso poema lido existem estrofes que não têm rimas, né? Então, a gente deduz que alguns poemas não existe rima, pode não haver rimas em estrofe nenhuma, ok? Então, a resposta pode ser essa e pode ser com as palavras de vocês também, tá? O poema lido não apresenta rimas em todas as estrofes, então podem existir outros poemas ou outros que sejam feitos de modo que não tenham rima alguma. Ainda na 48, número 7, cite palavras que rimam com as palavras a seguir retiradas do poema. No poema, deixa eu ver. Nenhuma palavra rimou com tédio, mas qual poderia rimar? Qual palavra que a gente poderia colocar para rimar com tédio? Pensou em alguma? Vou dar algumas sugestões para vocês, mas vocês podem pensar em outras, tá? Escrever outras. Então, médio, remédio, prédio.
E para Rosana? Aí no texto, Rosana está rimando com Jana. Que outra palavra poderia ter para rimar com Rosana? Sabe alguma? Coloca aí. Minha sugestão é banana, cabana, bacana, Suzana, Ana. Rosana tem bastante, né? Número 8. Descreva a divisão do poema em versos e estrofes. Voltem lá no poema, contem quantas estrofes e quantos versos tem no poema Passatempo e respondam essa questão. Conseguiram contar? Descobriram? Então vamos lá. O poema é dividido em 6 estrofes, com 2 versos em cada uma delas. Ou seja, se em cada estrofe tem 2 e são 6 estrofes, no total a gente tem aí... Não, se cada estrofe tem 2 versos e são 6 estrofes, então nós temos um total de 12 versos. Ok? Você pode escrever também que o poema é dividido em 6 estrofes, um total de 12 versos, com 2 estrofes, com 2 versos em cada estrofe, tá bom? Do seu jeitinho. E agora a gente já fez a 49, porque a gente foi a língua do P que você exercitou, e a gente vai para a página 50 para ler o poema. Deixa eu ver se é a página 50 mesmo, gente. 48, é isso mesmo. A página 50, ler o poema A Hora do P. E vamos fazer as questões 10 até 12 relacionadas a esse poema. A Hora do P. Procuro palavras por perto, pequenas, perdidas, perambulando. Permaneço pensando. Porta, porteira, portão. Permite passar pelo paredão. Pessoa, pé, pegada. Passar no parquinho pedindo parada. Período perfeito para pensar. Palavras com P, parei de procurar. Um texto, um poema de Luísa Gerke. O que esse livro tem, que esse texto tem a ver com a brincadeira que vocês fizeram em casa, no dever de casa da aula passada, de exercitar a língua do P? O que tem a ver? Palavrinhas com P. Esse poema está cheio de palavrinhas com P, certo? Ainda na página 50, eu botei aqui 51, mas ainda é página 50, pessoal. Número 10. Segundo quem fala no poema, ele procura palavras por perto. Que palavras são essas? Então, essas palavras que são palavras com P, ela procura palavras com P. No final do poema, ela fala que parou de procurar, né? Então, vocês podem escrever. Que palavras são essas? Palavras que começam com a letra P, pois no final do poema, quem fala diz que parou de procurar palavras com P. Então, isso significa que ela estava procurando palavras com P. Pode escrever com as suas palavras, ok? Número 11. As palavras pequenas e perdidas caracterizam o quê? Palavras perambulando, porta, porteira ou parquinho. Está logo no início do poema. Quer voltar lá? Vamos voltar lá. Ó, procuro palavras por perto, pequenas e perdidas, perambulando. Esses pequenas e perdidas estão caracterizando o quê? As palavras, o tipo de palavras que o autor ou o eu poético está procurando. Então, caracterizam palavras. Número 12. Cite outras palavras com P que não tenham aparecido no poema. Essa resposta é pessoal, individual. Eu vou dar algumas dicas, tá? Sugestões, aliás. Palco, pedra, perfume, pingo, pulseira, mas vocês podem colocar outras que não tenha no poema. Outras palavras com P, ok? Usem a criatividade de vocês, que eu sei que vocês têm bastante. E para vocês fazerem após videoaula, os exercícios propostos vocês vão continuar. Vocês já fizeram da página 51, agora vocês vão fazer 52 e 53, tá? Que é para criar, a partir das imagens, escrever uma estrofe de 4 versos, em que o primeiro rime com o terceiro e o segundo rime com o quarto. Eu coloquei no gabarito algumas sugestões, mas tente fazer você mesmo usando sua criatividade e sua inteligência, que vocês são muito espertos, tá? Então,
Na primeira, por exemplo, está falando da cidade. Então, você vai fazer uma estrofe, escrever uma estrofe com 4 versinhos. Primeiro rima com o terceiro, não é isso? Isso. E o segundo rima com o quarto, tá? Vou até dar o exemplo aqui para vocês, ó. É uma cidade, a figura de uma cidade na página 52. Não é para copiar, não, tá? Nem adianta ficar pedindo, tia, fala de novo. Também não dá para falar de novo, né? Então vamos lá. Que cidade linda era aquela que eu via. Triste quem não sabe ainda que capital também tem poesia. Isso é uma sugestão, mas você pode ler as sugestões e fazer do jeitinho de vocês, tá? Sugestão para dar ideia. Um beijo e usem a criatividade. Até a próxima.